É justo dizer que não existe personagem em One Piece mais misterioso, mais impressionante ou simplesmente mais emblemático do que Shanks, o Ruivo. Ele é o personagem mais importante fora Luffy em toda a história, uma figura que, mesmo com raras aparições, dita o ritmo de todo o mundo pirata. Por décadas, Shanks foi tratado como um enigma absoluto, alguém que pairava no fundo da narrativa como uma sombra protetora, mas recentemente ele fez movimentos que mudaram o tabuleiro de forma irreversível. Agora que entramos na saga final, a cortina finalmente subiu. Sabemos mais sobre seu passado, sua linhagem e seus poderes, mas o buraco é muito mais embaixo do que qualquer um de nós imaginava. Shanks não é apenas um pirata forte que gosta de festejar. Ele é o ponto de equilíbrio entre o caos e a ordem mundial. O fato de ele ter esperado exatamente o despertar de Luffy em Wano para declarar que é hora de ir atrás do One Piece, prova que ele não estava apenas navegando sem rumo, ele estava cumprindo um cronograma rigoroso, quase profético. Ele é o herdeiro direto das vontades de Gold Roger e possivelmente o homem que carrega o maior segredo do governo mundial em seus ombros. Investigar o Shanks é, na verdade, investigar a própria fundação do mundo de One Piece. Tudo converge para ele: o incidente sangrento de God Valley, o massacre de Ohara, a Biblioteca dos Gigantes e os segredos mais profundos da Terra Sagrada de Mary Geoise. Shanks está no centro de três grandes forças que definem essa era. Ele carrega o sangue dos dragões celestiais, a determinação da vontade dos D e a promessa de Joy Boy para o futuro. Durante muito tempo nós o vimos como apenas um mentor bondoso que deu o braço por um garoto, mas a verdade é que Shanks é um estrategista de nível mestre. Ele navegou pelas águas mais perigosas do Novo Mundo mantendo o equilíbrio das potências mundiais, impedindo que Kaido chegasse em Marineford e parando uma guerra que consumiria o planeta. Cada movimento seu foi calculado para que o mundo chegasse exatamente onde está agora, com Nika despertado e os tronos prontos para serem derrubados. Ele não é apenas um espectador da história, ele é o homem que segurou o mundo no lugar para que a nova geração tivesse uma chance de lutar. E agora que ele decidiu se mover, ninguém mais está seguro. Shanks é atualmente o pirata mais forte vivo em One Piece. Ponto final. Ele é o último dos 4 imperadores originais que ainda está de pé e o mais jovem deles, tendo alcançado esse posto há apenas 6 anos. Durante muito tempo, figuras como Kaido, Big Mom e Barba Branca foram consideradas os pilares inamovíveis do Novo Mundo, mas com a queda desses titãs, Shanks ascendeu como o teto absoluto de poder. Barba Branca, em seu auge, talvez fosse o único que pudesse enfrentá-lo em pé de igualdade, mas ele já estava velho, doente e dependente de aparelhos quando Shanks atingiu o seu verdadeiro ápice. Hoje, Shanks não é apenas um Yonkou, ele é o obstáculo final que separa qualquer pirata do título de rei. A sua recompensa de 4 bilhões, 48 milhões e 900 mil berries não é um número aleatório jogado pelo Oda. Além do trocadilho numérico japonês que soletra o seu nome, esse valor simboliza o nível máximo de ameaça que um indivíduo pode representar para o sistema sem ter declarado guerra direta ao mundo, como fez Dragon. Mas o que torna esse número verdadeiramente assustador é o fato de Shanks ter chegado a este patamar sem o auxílio de uma Akuma no Mi. Ele é um purista. Ele fez questão de que ninguém na sua tripulação principal, o núcleo duro dos Piratas do Ruivo, tivesse poderes de frutos do diabo. Esta escolha ela não é apenas estética ou baseada em orgulho. Ela sugere um conhecimento profundo e proibido sobre a natureza do One Piece. Existe uma teoria crescente de que o tesouro final ou a última etapa da jornada até Laugh Tale exige que os navegantes sejam capazes de nadar ou que possuam uma pureza física que os frutos corrompem. Talvez Shanks saiba que Imu, no topo do mundo, possui uma contramedida absoluta ou um controlo sobre a linhagem daqueles que comeram os frutos. Ao escolher o caminho do haki puro, Shanks e os seus homens tornaram-se imunes a qualquer neutralização tecnológica ou ancestral que o governo mundial possa tentar. Eles são conhecidos como a tripulação mais equilibrada e impenetrável. Enquanto outros Yonkous dependem de frotas de milhares de subordinados e exércitos de utilizadores de Akuma no Mi, Shanks confia num grupo pequeno de elite, onde cada membro é uma lenda por direito próprio. Quando o governo mundial olha para Shanks, eles não veem apenas um pirata, eles veem um exército de homens que não podem ser parados pelas fraquezas comuns dos piratas da Grande Era. Ele é o lembrete vivo de que a vontade humana, manifestada através do haki, ainda é a força mais potente da natureza, capaz de subjugar até os deuses que governam das sombras.
O verdadeiro trunfo de Shanks é possuir o hack mais refinado e potente já visto na história moderna, superando quase todos os feitos mostrados até agora por qualquer outro personagem. Até gigantes lendários como Dory e Brog, que viveram séculos e viram de tudo, compararam a pressão de sua presença à do próprio Joy Boy. Shanks não domina apenas o hack, ele o elevou a um patamar que podemos classificar como hack divino, onde as regras comuns do combate parecem não se aplicar mais a ele. Sua visão de futuro, por exemplo, está em um nível de precisão assustador. Enquanto Katakuri e Luffy conseguem ver breves relances do que vai acontecer, Shanks é capaz de visualizar uma sequência inteira de eventos devastadores. Ele viu a aniquilação completa de sua frota aliada por Eustace Kid muito antes do primeiro tiro ser disparado, o que permitiu que ele cruzasse o mar em um instante para encerrar a luta antes mesmo dela começar. Mas o que realmente o diferencia é a habilidade rara de ser o assassino da observação. Shanks consegue projetar sua vontade de tal forma que ele sobrescreve e simplesmente desliga a capacidade dos seus oponentes de preverem o futuro. Em um duelo de alto nível, onde a antecipação é a única defesa contra golpes na velocidade da luz, Shanks retira essa ferramenta do inimigo, deixando-os vulneráveis e cegos diante de sua lâmina. Além disso, temos o que a comunidade apelidou de hack Wi-Fi. Durante o desfecho de Wano, Shanks demonstrou uma projeção de hack do Conquistador que desafia a lógica. Ele foi capaz de paralisar e expulsar o almirante Ryokugyu de cima de uma ilha, estando ele próprio em seu navio a quilômetros de distância. Ele não apenas assustou o almirante, ele o atingiu com uma corrente elétrica de vontade tão forte que forçou o Ryokugyu a sair de sua forma logia e tremer de pavor. Esse nível de controle e direcionamento é inédito. Shanks não desperdiça energia. Ele consegue focar sua intenção em um alvo específico a distâncias continentais. E não podemos esquecer que essa força emana dele de forma passiva. Quando Shanks subiu no navio de Barba Branca, a simples pressão de sua presença começou a rachar a madeira da Moby Dick e nocauteou piratas experientes que já haviam sobrevivido a centenas de batalhas no Novo Mundo. Ele é o único personagem que parece usar o hack do Conquistador não apenas para desmaiar os fracos, mas como uma armadura física e uma arma de destruição em massa constante. Para Shanks, o hack não é um recurso que se esgota. É uma extensão de sua própria alma que molda a realidade ao seu redor. Ele provou que no topo do mundo de One Piece, as Akuma no Mi são apenas truques comparadas à força absoluta da vontade humana. Mesmo operando com apenas o braço esquerdo, a habilidade de Shanks com sua espada, Griffon, o coloca como o maior rival histórico de Drácula e Mihawk. É um debate eterno na comunidade sobre quem seria o mais forte, mas o fato de Mihawk, o maior espadachim do mundo, ainda respeitar Shanks como um igual, ou até se recusar a lutar com ele após a perda do braço por considerar o duelo injusto, diz tudo o que precisamos saber sobre o nível técnico do Ruivo. Griffon é uma espada de grau supremo, uma Saiju ou Asamono, e há teorias fundamentadas de que ela possua propriedades místicas que ainda não compreendemos totalmente. Considerando que o irmão gêmeo de Shanks, Shamrock, possui uma espada que parece ter o poder de se manifestar como um Cerberus, a Griffon de Shanks pode seguir uma lógica similar ligada a criaturas da mitologia. No anime, vimos uma aura majestosa de grifo emanar de sua lâmina no momento em que ele desferiu o Kamusari, partida divina, contra Eustace Kid. Isso sugere que a espada pode possuir uma vontade própria ou um despertar de haki que a torna quase uma entidade viva. Shanks utiliza a esgrima não apenas como um estilo de luta, mas como o condutor perfeito para seu haki do conquistador avassalador, criando ataques que não apenas cortam o corpo físico, mas estilhaçam a armadura espiritual do oponente. Lembrem-se da facilidade com que ele bloqueou o soco de Magma de Akainu em Marineford. O soco de um almirante que tinha acabado de atravessar o peito do Barba Branca foi parado por Shanks com apenas uma mão e uma lâmina comum aos olhos de quem vê. Ele não precisou de esforço. Ele apenas impôs sua vontade sobre o elemento mais destrutivo da marinha. Além disso, o choque de sua espada com a Bizento de Barba Branca foi capaz de literalmente dividir o céu ao meio, um feito que só vimos ser repetido pelos personagens que ocupam o topo absoluto da pirâmide de poder. A técnica de Shanks é a herança mais pura de Gold Roger.
Até agora, ele é o único personagem mostrado na série capaz de executar o Camussari com a mesma maestria e brutalidade que o Rei dos Piratas. Ele não é um espadachim que confia apenas em técnica ou movimentos floreados. Ele é um lutador que infunde cada milímetro de aço com uma pressão de hack tão densa que a espada se torna indestrutível e capaz de cortar qualquer coisa, desde elementos Logia até as defesas naturais dos gigantes de Elbaf. Griffon não é apenas uma arma, é o símbolo de que Shanks é o verdadeiro sucessor do estilo de luta que conquistou a Grand Line pela primeira vez. A origem de Shanks remete diretamente ao incidente de God Valley, há 39 anos, um dos eventos mais obscuros e censurados da história do governo mundial. Ele nasceu no West Blue, mas sua linhagem é da Terra Sagrada de Mary Joaz. Ele é um membro da família Figureland, uma das linhagens fundadoras que governam o mundo. O seu pai, Figureland Garling, liderou o festival de caça em God Valley, um evento onde o clã D estava escondido e sendo caçado como esporte. A revelação bombástica que muda tudo é que Shanks pode ser fruto de uma união entre a nobreza mundial e o próprio clã D, tornando-o o paradoxo supremo da série. Garling eliminou a mãe de Shanks a sangue frio durante o incidente, possivelmente por ela pertencer ao clã proibido. Garling é um homem de ambição doentia e ele pode ter buscado essa união para criar os herdeiros definitivos, ferramentas biológicas que unissem o status dos deuses com o poder bruto dos D, para um dia tomar o trono de Imu. Enquanto o seu irmão gêmeo, Shamrock, foi resgatado e criado na Terra Sagrada para ser um cavaleiro sagrado cruel e fiel ao sistema, Shanks foi abandonado em um baú de tesouro durante a fuga. Ele foi encontrado por Roger e Rayleigh, o que mudou o curso de sua vida para sempre. Ao invés de crescer como um opressor em Mary Joaz, cercado de escravos e privilégios, Shanks cresceu no convés de um navio pirata, aprendendo sobre liberdade, amizade e o valor de uma vida humana. Essa dualidade define quem Shanks é. Ele tem o sangue daqueles que governam, mas a alma daqueles que buscam a liberdade. Ele entende o funcionamento interno do sistema que governa o mundo, mas escolheu viver fora dele. Ele é o único personagem que transita entre esses dois mundos colossais, o que o torna a figura mais perigosa para o status quo de Imu. Essa linhagem explica por que ele possui um respeito tão singular por parte dos Gorosei. Eles não o veem apenas como um pirata comum, mas como um membro renegado da realeza que possui o poder de um imperador. Shanks carrega consigo o peso de uma família que ele despreza, mas usa esse nome e esse sangue para manter o equilíbrio necessário até que o momento da grande mudança chegue. Ele é a prova viva de que a natureza de um homem não é determinada pelo seu sangue, mas pelas escolhas que ele faz. E Shanks escolheu ser o homem que protege o mundo daqueles que se consideram deuses. Após o retorno triunfal e ao mesmo tempo melancólico de Goldie Roger de Laugh Tale, houve um momento que ficou gravado na memória de todos os fãs. Roger chamando Shanks de lado para uma conversa privada. O resultado foi ver o jovem Shanks debulhado em lágrimas. Ali, Shanks compreendeu a verdade cruel. Roger estava morrendo e, por mais que tivessem encontrado o tesouro, eles haviam chegado cedo demais. O mundo ainda não estava pronto para a revelação que Laugh Tale guardava, e o herdeiro que Joy Boy esperava ainda não havia nascido. O plano de Roger, então, tornou-se uma corrida contra o tempo para preparar o terreno. Ele se entregou para iniciar a Grande Era Pirata, criando uma janela de oportunidade de 20 anos. Shanks assumiu o papel central de guardião desse plano. Ele herdou o chapéu de palha como um símbolo de confiança e uma missão: encontrar e proteger a fruta Nika até que a pessoa certa aparecesse. Quando Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi de um navio do governo mundial, ele estava seguindo as diretrizes de Roger, mas o destino interveio de forma inesperada na Vila Fuchsia. Quando Luffy comeu o fruto contra todas as expectativas, Shanks não viu apenas um erro, ele viu o reflexo do seu antigo capitão. Ao ouvir Luffy dizer as mesmas palavras que Roger costumava dizer sobre seus sonhos, Shanks percebeu que a aposta de 20 anos de Roger estava diante dele. O sacrifício do seu braço para o Rei dos Mares não foi apenas um ato desesperado de salvamento. Foi uma prova de compromisso. Shanks sabia que, para Luffy se tornar o homem que o mundo precisava, ele precisaria de uma motivação inabalável. Ele apostou o seu braço na nova era. Mas há um detalhe técnico e místico ainda mais profundo nesse ato. Ao perder o braço, Shanks livrou-se simultaneamente do seu vínculo com o abismo. Ele possuía uma marca, um contrato abissal de terceiro nível que o ligava a Imo por causa de sua linhagem e seu passado na Terra Sagrada. Ao permitir que aquele braço fosse devorado, Shanks cortou fisicamente a conexão que permitia que o governo mundial o rastreasse ou o
controlasse diretamente. Ele entregou o chapéu de palha a Luffy não apenas como um presente, mas como uma promessa de que eles se reencontrariam no topo. Shanks transformou-se no arquiteto que vigiava o progresso de Luffy, garantindo que o garoto tivesse espaço para crescer até se tornar o sol que Roger previu. A relação de Shanks com Elbaf é um dos pilares mais sólidos para entendermos seu papel na saga final. Elbaf não é apenas uma ilha de gigantes fortes. É o último bastião de resistência contra o governo mundial e o lugar onde o conhecimento proibido de Ohara foi preservado. Após o massacre que destruiu a Ilha dos Estudiosos, os livros foram resgatados do fundo do lago e levados para Elbaf por Saul. Shanks, ao assumir a proteção desse território, tornou-se o guardião desse conhecimento. Ele é o homem que garante que a história do século perdido não seja apagada, mantendo o equilíbrio até que o herdeiro de Joy Boy esteja pronto para lê-la. A conexão de Shanks com os gigantes vai muito além de uma simples aliança militar. Toda a estética de sua tripulação e de seu navio principal, o Red Force, é puramente nórdica. Eles são piratas vikings modernos, dentro do mundo de One Piece. Essa inspiração é baseada diretamente no deus Tyr da mitologia nórdica, o deus da guerra e da justiça, que sacrificou seu próprio braço, colocando-o na boca do lobo Fenrir, para que os outros deuses pudessem acorrentar a besta e adiar o Ragnarok, o fim do mundo. Esse mito se espelha perfeitamente na trajetória de Shanks. Ele deu seu braço para acorrentar o caos e permitir que o mundo sobrevivesse por mais 20 anos até a chegada de Nika. Sua autoridade em Elbaf é absoluta. Ele derrotou Loki, o príncipe herdeiro que havia sucumbido ao poder de uma Akuma, nome lendária e perigosa, e garantiu que ele permanecesse acorrentado no submundo da ilha. Shanks não fez isso por crueldade, mas por necessidade. Ele entende que Loki é uma força que pode precipitar o fim do mundo antes da hora certa. O respeito que gigantes lendários como Dory e Brog têm por Shanks mostra que ele é visto como uma figura de honra e sabedoria, alguém que compartilha os mesmos ideais de liberdade e coragem que definem a raça dos gigantes. Em Elbaf, Shanks atua como o elo entre o poder ancestral dos deuses gigantes e a vontade da nova geração. Ele usa o território como uma base segura onde o governo mundial não ousa intervir, criando um refúgio para aqueles que possuem informações vitais para a guerra final. Shanks sabe que quando o conflito contra Imo estourar, o exército de gigantes será a infantaria de elite de Luffy. Ao proteger Elbaf, Shanks não está apenas cuidando de um território, ele está protegendo o arsenal e a biblioteca que permitirão que a Era de Roger e a Era de Joy Boy finalmente se encontrem para libertar o mundo. Shanks possui um privilégio que desafia qualquer lógica dentro do mundo de One Piece. Ele é o único pirata conhecido capaz de transitar pela terra sagrada de Mary Joyce e conseguir uma audiência direta com os Gorosei. Isso não acontece por acaso ou por uma simples demonstração de força. Esse acesso é o resultado direto de sua linhagem Figarland e de seu passado obscuro como um cavaleiro sagrado infiltrado. Shanks conhece os segredos dos corredores do poder. Ele entende o funcionamento interno do governo mundial e, mais importante, ele conhece a natureza dos contratos abissais que ligam a elite mundial ao poder de Imu. Ele viu de perto a corrupção absoluta desse sistema. Ele viu como o seu próprio irmão, Shamrock, e outros aliados como Harold foram consumidos pela influência mental de Imu ao aceitarem os contratos de nível superior. Shanks usa essa posição de insider para atuar como um diplomata das sombras. Quando ele visitou os Gorosei para falar sobre um certo pirata, ele estava manipulando as peças do tabuleiro para proteger Luffy e atrasar qualquer movimento drástico da Marinha contra a nova era. Ele joga um jogo de espionagem e política que nenhum outro Yonkou conseguiria compreender, agindo como um agente duplo que serve apenas à vontade de Roger. Sua experiência em Mary Geoise deu a ele uma compreensão clara da escala da ameaça que os Cavaleiros Sagrados representam. Ele sabe que eles não são apenas lutadores fortes. Eles são seres que operam com poderes que o Haki comum e as Akuma no Mi tradicionais podem não ser capazes de ferir. Shanks está preparando o terreno para que quando a guerra final estourar, Luffy não seja pego de surpresa pelo abismo. Ele atua como um escudo diplomático, impedindo que o governo mundial use seu poder total antes que o herdeiro de Joy Boy esteja em seu potencial máximo.
No entanto, essa relação com o topo do mundo é o que faz muitos questionarem suas verdadeiras intenções. Ele é o homem que senta à mesa com os opressores, mas que também celebra com os oprimidos. Shanks carrega esse fardo de ser visto como um traidor por alguns e como um santo por outros. A verdade é que ele sacrifica sua própria reputação e segurança pessoal para manter a paz precária que permite que a profecia se cumpra. Ele é o único pirata que sabe exatamente quem é o inimigo final sentado no trono vazio, e cada palavra que ele troca com os Gorosei é uma jogada calculada para aproximar o dia em que aquele trono será finalmente destruído. Se existe um personagem que tira o sono de Shanks e que representa a verdadeira antítese de tudo o que ele construiu, esse alguém é Marshall D. Teach, o Barba Negra. Eles são dois lados de uma mesma moeda amaldiçoada, compartilhando origens que remontam ao caos de God Valley. Ambos foram órfãos acolhidos por tripulações lendárias, Shanks por Roger e Teach por Barba Branca. No entanto, enquanto Shanks absorveu os ideais de liberdade e sacrifício de seu capitão, Teach cultivou uma ambição sombria que espelha a vontade destrutiva de Rox de Shebeck. Shanks é o único personagem em toda a história que sempre enxergou a ameaça real de Teach, muito antes de ele possuir duas Akuma no Mi ou se tornar um Yonkou. Ele percebeu algo errado desde o primeiro encontro, quando notou, junto com Bug, que Teach simplesmente não dormia. Uma anomalia física que esconde segredos sobre sua linhagem Dave e seu corpo estranho. A cicatriz tripla no olho de Shanks é o seu lembrete diário de que Teach é perigoso, astuto e, acima de tudo, paciente. Shanks não foi pego desprevenido. Ele mesmo disse que estava com a guarda alta, e mesmo assim Teach conseguiu marcá-lo. Isso diz muito sobre o poder oculto que o Barba Negra esconde sob aquela fachada de covardia. Toda a movimentação de Shanks nos últimos anos foi focada em conter Teach. Ele foi até Barba Branca para avisar que Ace não deveria caçá-lo. Ele tentou alertar os Gorosei. Ele apareceu em Marineford para garantir que o caos iniciado por Teach não consumisse o mundo inteiro de uma vez. Shanks entende que Teach é a única variável capaz de descarrilar o plano de 20 anos de Roger. Enquanto Luffy busca a liberdade, Teach busca o domínio absoluto, e Shanks sabe que o destino de ambos está interligado de forma sangrenta. A tensão entre os dois é palpável. Shanks sabe que Teach está atrás das mesmas armas antigas e do mesmo One Piece, mas com intenções puramente egoístas. Existe uma teoria predominante de que Teach será o responsável por tirar a vida de Shanks, cumprindo a profecia de que a escuridão tentará apagar o sol antes da alvorada. Shanks parece aceitar esse destino, agindo como o guardião que prefere morrer protegendo a porta do que permitir que alguém como Teach a atravesse. O confronto final entre os piratas do Ruivo e os piratas do Barba Negra não será apenas uma batalha por território. Será o choque definitivo entre o legado de Roger e o fantasma de Shebeck, e Shanks sabe que essa é a luta que definirá se o mundo será livre ou se cairá em uma noite eterna. Com o despertar definitivo de Nika no topo de Onigashima, Shanks decidiu que sua vigília silenciosa chegou ao fim. Ele não está mais apenas observando o fluxo da história ou mediando conflitos nas sombras, ele entrou oficialmente na corrida. Ao declarar para Ben Beckman que é hora de ir atrás do One Piece, Shanks sinalizou que todas as peças do tabuleiro que ele ajudou a posicionar por 2 décadas estão prontas. Sua demonstração de força contra a frota de Eustace Kid foi um aviso para o mundo inteiro. O tempo da diplomacia acabou. Ele não terá piedade de quem tentar interferir no equilíbrio final, mesmo que sejam piratas da pior geração. Shanks sabe o que ninguém mais parece compreender totalmente. Para desbloquear o One Piece e realizar a promessa de Laugh Tale, a presença de Nika é a chave mestra. Ele não está indo atrás do tesouro para benefício próprio, mas para garantir que o herdeiro certo, aquele que carrega o chapéu de palha, tenha o caminho livre para cumprir o destino que Roger não pôde alcançar. Shanks atua como o juiz final e simultaneamente como o escudo de Luffy contra o poder esmagador de Imu e dos Cavaleiros Sagrados. Ele sabe que a batalha final não será apenas por um título, mas por uma mudança geográfica e espiritual no mundo. O reencontro entre Shanks e Luffy é o momento mais aguardado de toda a obra e ele carregará um peso dramático sem precedentes. Não será apenas a devolução de um chapéu, será a transferência de responsabilidade sobre o futuro da humanidade. Shanks é o homem que sacrificou seu prestígio entre os deuses, sacrificou seu próprio corpo e viveu uma vida de constante tensão diplomática para garantir que o sol voltasse a brilhar. Ele carrega a herança de uma linhagem de opressores, mas escolheu ser o libertador. Ele é o arquiteto que construiu o palco para que Luffy possa agora derrubar as cortinas. No final das contas, Shanks é a personificação da aposta
na nova era. Ele representa a ideia de que o conhecimento e o poder só têm valor se forem usados para proteger a liberdade dos outros. Quando a poeira baixar e a guerra final terminar, o nome de Red Hair Shanks não será lembrado apenas como o de um Yonkou temido, mas como o do homem que acreditou num sonho quando ninguém mais acreditava. Ele é o elo perdido entre o século perdido e o futuro, o guardião que segurou o mundo nas costas até que o herdeiro de Joy Boy estivesse pronto para carregar esse fardo. E agora, com o mar revolto e o destino batendo à porta, o Ruivo está pronto para o seu ato final.